Boa tarde, pessoal. Live especial hoje. Oi, Gil, já. Um pedaço da live já tá cheio. Mãe. Tudo bom, gente? Então, a live hoje vai ser de dentro do carro, porque eu trabalho num pet, né? E hoje tá lotado, fim de ano é lotado ali, ia ser barulho de secador, achei que o som ia ficar melhor dentro do carro. Mas é isso aí. Antes de começar a live, eu quero só lembrar vocês por que eu estou fazendo essa série de lives com especialistas, com profissionais. Porque eu entendo que esse é um trabalho social também, para que os proprietários tenham acesso a informações e também possam saber que existe especialista para tudo que é área. E também a gente vai começar a valorizar mais a clínica pet, porque os nossos pequenos, eles podem ter a mesma assistência que nós, sendo seres humanos, podemos ter na nossa saúde, porque existe muitas ramificações já do ramo veterinário e as pessoas têm se especializado, os animais já não morrem mais tão cedo, porque a medicina veterinária tem avançado muito. Então a minha ideia de chamar os veterinários especialistas é para me ajudar também como profissional a conhecer assuntos que eu também negligenciava por falta de especialização, enfim, para ajudar colegas veterinários também, mas principalmente tutores. Eu quero atingir tutores, que as pessoas sintam uma luz na criação dos seus pets. Então hoje o assunto é exame de fezes. Parece uma loucura esse exame, né? Essa live, mas não é. E eu acredito que isso vai mudar muito a visão da clínica veterinária em si, porque não é um exame que a gente tem de rotina a fazer. E eu acredito que a gente vai começar a mudar esse nosso hábito. Porque as fezes de um animal, de um cão ou de um gato, podem falar mais dele do que, às vezes, o estado clínico externo, né? Então eu vou chamar a Giovana, que já conversou com nós sobre nutrição, que vai fazer a parte da gastroenterologia, o assunto, e a Melissa, que também já conversou com a gente sobre a importância de exames laboratoriais, vai falar com a gente sobre a parte de avaliação desse conteúdo, que são as fezes, que nem diz o meu pai. Quarta-feira tu vai fazer uma live de merda. Eu disse, pô, pai, valeu, né? Ele disse, não, mas não é sobre fezes a tua live? Ó, o pai entrou aí agora, acabei de falar dele. Mas é isso aí, é uma live de merda, porque vamos falar sobre fezes. Boa tarde, pai. Então eu vou chamar a Giovana e a Melissa, e seja o que Deus quiser, porque eu nunca fiz uma live tripla. E eu tô dentro do carro, eu tô na 4G, então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ai, gurias. Peraí, gente. Convidar. Melis Lab vai precisar de uma versão mais recente do Instagram para participar. Melis, tu tá com o teu celular ou tô com o computador? Oi, oi! Oi, Gil! Tudo bom? Tudo, tá me ouvindo? Nós duas não... Sim, tô te ouvindo Tá. bem. Será que a Melis entrou no computador? Porque ali diz que ela não tem versão boa para fazer a live. Eu tô no celular. Eu também. No carro Mas também. ela fez outra vez ela fez a live do celular também. Uhum. Eu não sei, eu vou tentar conversar de novo aqui. Vamos ver. Aí, já tem um número aqui. Ó, a Melis já sumiu daqui da minha vista. Vamos esperar ela entrar. Então, convidar. Vamos ver se ela aceita. Então, enquanto a Melis entra, eu estava falando com o pessoal sobre que meu pai disse que a gente vai fazer uma live de merda. Uhum. Definitivamente. Olha a Melissa aí. Consegui! Melis! Deu certo, graças a Deus. Uhum. Então, meninas,
duas gigantes para falar aqui comigo. Eu vou ser bem sincera que eu negligencio esse exame no consultório, que é simplesmente dar um potinho pro dono, né? E muitas vezes a gente negligencia esse exame porque quer que o dono gaste menos e tudo mais, mas às vezes ele gasta mais em tratamento do que precisaria gastar com o exame, né? Então, para ser mais objetiva, querem dar boas-vindas aí? Fiquem à vontade. Boa tarde, Eu dei oi sou pro a pessoal. Melissa. Boa tarde. Eu trabalho no laboratório, faço os exames de cocô dos veterinários. Os veterinários mandam para mim requisição e amostras de fezes e eu examino. E a Gil? Só coleto. Minha vida é fezes e vômito, só. Ah, meu Deus. É isso aí. Então, gente, eu vou falar sobre perguntas frequentes que os donos têm. Perguntas que eu, como veterinária, tenho também. E que eu acho importante a gente elucidar esse assunto até para desmistificar esse assunto e melhorar nossa conduta clínica e até do proprietário, sabe? Quando o proprietário vai até um veterinário, ele já tem a consciência, tá? Mas não teria que fazer um exame de fezes, sabe? Para isso não passar batido também. A galera tá entrando aí, ó. Tá, eu vi o Renato. O Renato tá viajando ali, o Renatinho. Olha só. E tá aí, parceiro. Tá aí. Gente, então, primeiramente, eu acho que essa pergunta vai para a Giovana, então. Como coletar o exame de fezes? Então tá, então assim, gente, como é que a gente faz, tá? A gente tem várias formas de coletar. Então, por exemplo, vai muito daquilo que eu quero investigar no paciente, né? Então, por exemplo, assim, se eu quero ver se o paciente está com algum parasita, que são os vermes, que a gente diz, ou se está com algum protozoário, o ideal é a gente pegar o cachorro ou o gato ou qualquer animal, né? Defecou, tu vai ter o frasquinho, tu faz a coleta, evitar de raspar muito no chão, acredito que a Melissa vai poder explicar um pouquinho mais isso, e já mandar para o laboratório de imediato, não ficar com essas fezes fechadas no potinho em cima do balcão, né? Então, esse tipo de exame que é o mais comum, que tu espera o paciente defecar e coletar, é para fazer o exame de fezes mais comum que a gente tem na rotina, que é o famoso EPF, a gente fala. Dependendo do que eu quero investigar, se eu quero ver alguma bactéria patogênica ou se eu quero aprofundar um pouquinho mais, existem várias outras formas de fazer coleta. Então, às vezes a gente precisa de um suave, o veterinário tem que ele coletar direto do reto do paciente, às vezes até um pouquinho mais profundo. Então, são coisas que a gente faz isso em consultório, mas na rotina para os tutores, o comum é esse, é coletar as fezes que o cachorro fez e que será encaminhado para o laboratório. Não sei se a Melissa quer introduzir alguma coisa. O que acontece? Como os vermes, os parasitas intestinais, eles são transmitidos via rota orofecal, isso quer dizer que o paciente se contamina ingerindo e ao eliminar as fezes, né, defecando, ele elimina no ambiente, principalmente, contaminando assim o ambiente com esses parasitas. Então, o que acontece? Se a gente deixar coletar umas fezes que foram defecadas na grama, por exemplo, e não coletar de forma imediata só aquela superfície, a gente pode estar coletando contaminação, contaminante ambiental, e isso vai levar a um falso resultado. Então, o importante é que sempre sejam feitas, né, de forma mais pura possível. Tem que ser literalmente somente as fezes. Outra questão é que se a gente deixar esse frasco de fezes fora da refrigeração, fechado muito tempo, que nem a gente falou, numa bancada, aquecido ali, né, na temperatura ambiente, o que tiver ali de contaminante, de patógeno, mesmo patógeno, que a gente tiver, por exemplo, se tiver larva de mosca, vai proliferar. Se tiver fungos, os fungos vão proliferar. E isso vai levar a um falso resultado positivo também. Então, a gente tem que manter o mais possível, o mais idêntica, né, da forma como ela foi eliminada e sendo preservado, assim, as estruturas lá dentro. Porque se a gente permitir que uma amostra de fezes sofra aquecimento, a gente pode até sofrer degradação. Esses cistos protozoários não vão mais estar lá quando eu for examinar, porque eles degradaram na temperatura muito quente. Então, é sempre assim, coleta de sangue, de fezes é sempre fresca, mantida refrigerada até chegar no laboratório, de preferência no mesmo dia. Isso aí. Qual que é o período máximo que pode ficar refrigerado? A gente já viu fezes positivas permanecerem positivas por até 5 a 7 dias, mas falando aqui de ovos que tem uma camada grossa e larvas, tá? Agora, mantido refrigerado.
Eu já peguei um resultado negativo no mesmo dia, quando essa amostra não foi mantida refrigerada. Dentro de um dia, se ela não ficar refrigerada, ele vai degradar e vai chegar aqui, vai estar negativo. Eu não encontro mais as estruturas. Elas degeneram e eu não acho mais. Então, o ideal é dentro de um dia, 24 a 48 horas refrigerado. A gente sabe que poderia durar mais se mantivesse refrigerada, mas o ideal é no máximo 48 horas, Sim. desde que posto na geladeira no momento que coletou. E começou. Sim. Perfeito. E a coleta o quanto mais limpa possível, Isso. né? Sim. Então, aqueles cães que fazem cocô no tapetinho higiênico acaba sendo uma amostra mais fidedigna, né? Depois de fazer a avaliação. Isso. Ou então faz um passeio na deixa eu grama, ver. coleta sempre as fezes mais de cima, Isso. né? E teu contato com o chão. Essa pergunta eu acho que vai ser direcionada mais para Melis, porque ela vai dizer o que é avaliado nas fezes. Então, assim, o animal precisa estar doente para que a gente note alguma alteração nas fezes. Então, o que acontece? A alteração nas fezes vai ser diretamente proporcional à quantidade de parasita que esse animal tem. Então, ele pode estar muito pouco parasitado, ainda assim ser portador, né? E estar com uma inflamação acentuadíssima. Porque depende da resposta inflamatória do intestino dele. Então, a gente pode ver das duas situações. Pode ter umas fezes normais, onde não tem muco, não tá com diarreia e tá super parasitado. Isso acontece. E o oposto também pode acontecer. Eu posso encontrar raras estruturas de parasita e as fezes dele possuem sangue, possuem muco. Então, tudo depende da resposta. Duas coisas. A carga parasitária, que é a quantidade de parasita que tem nesse intestino, e a resposta desse paciente no sistema imune no intestino dele, para ele apresentar as fezes alteradas. Então, não é obrigatório que estejam alteradas para solicitar exame. E quando estiverem alteradas, tem que solicitar exame. Não sei. Ju, e o que tu indica, assim, de frequência? Seria interessante incluir num check-up anual, assim como é feito para crianças, né? Seria interessante incluir no check-up anual o exame de fezes de um animal sadio? Enfim. Isso. Como é que eu faço na minha rotina, tá? Por exemplo, assim, pacientes meus não tomam vermífugo sem exame de fezes, tá? Então isso é uma coisa que eu bato o pé, podem vir brigar comigo, eu quero ver discutir, pode ficar bravo. O vermífugo é um remédio, ele é remédio, ele não previne o parasita, ele trata se tu tem. Se eu tenho, seus animais têm. Então, usar vermífugo para prevenção é errado, tá? O que é o correto fazer? Eu tenho primeiro que ver se aquele meu bichinho de estimação, aquele cachorro, aquele gato, ou até mesmo animais silvestres, que hoje tem muito pet, que é silvestre, que convive com a gente no meio ambiente, é portador de algum parasita ou não. O que eu tenho que fazer? Um exame de fezes para ver se ele tem ou não tem. Como a Melissa falou, é muito comum a gente pegar animais com fezes normais e ter toxocara, de ter ovos de ancilóstoma, que são vermes comuns, entendeu? Né? Então, assim, o que eu faço hoje? Eu recomendo, vai fazer o exame de fezes a cada 6 meses, dependendo da vida do paciente, do estilo de vida, se mora em apartamento, se tem vida livre, conforme que é, ou mora num campo, tem muito acesso a mais parasitas, faz com mais frequência. Mas um cachorrinho de apartamento que vai para fora para passear para coisas curtas, eu recomendo a cada 6 meses. Vai fazer o exame de fezes, tem parasita, usa vermífugo específico para aquilo que apareceu, não tem, não usa. Então eu recomendo a cada 6 meses, dependendo do estilo de vida do paciente, né? Eu vou dar. Nem filhote? Não, filhote é diferente. Filhote é outra coisa. Eu ia contar. Ó, eu vou contar uma historinha. Filhote é diferente. Atrás, a gente coletou amostras de fezes. A gente coletou, não. Eu recebi amostras de fezes de filhotes de uma ninhada de canil com muito muco e estrias de sangue no cocô. E aí eu falei, vamos fazer um exame de fezes. E o tutor falou, eu recém dei vermífugo. Mas vamos fazer igual. O que nós encontramos nesse cocô? Um monte de parasitas que não tratam com o vermífugo habitual. Então, o que acontece? O uso indiscriminado desses antiparasitários é da mesma... A gente tem que enxergar da mesma forma do que o antibiótico. Antibiótico, prazo, exatamente. A gente pode induzir resistência. E um dia essa molécula não vai mais funcionar para os vermes. Então, o que acontece? Isso aí. Esses cães, filhotes dessa ninhada, estavam parasitados com um tipo de patógeno, de protozoário, que não trata com esse vermífugo convencional. Então, o que devia ter sido feito?
feito o protocolo, claro, de desvermifugação de filhote, porque a gente sabe que é mais Tudo bem. frequente, mas fazer um Isso. teste, né? Exatamente. Porque no ambiente deles tem aquele tipo de coisa que talvez é diferente de outro ambiente. Né? Agora, não tem necessidade de um filhote tomar vermífugo a cada 15 dias por 6 meses. Pelo amor de Deus. Tá. Isso faz lesão em mucosa intestinal. Então, assim, se eu peguei um cachorrinho, adotei um cachorro ou comprei um cachorro, faz um exame de fezes, vê se tem parasita, se chegou na tua casa com parasita. Se chegou, tu vai tratar. Se não chegou, a adaptação desse filhote acabou. Entendeu? Não fazer a cada 15 dias um vermífugo. Eu já vi outras situações com felinos nesse caso. Era um local onde bastante. tinha uma alta quantidade de animais, era uma superlotação de gatos lá. E o que a pessoa, dona do gatinho, né, do local, disse? Eu já dei vermífugo, não precisa dar. E o gato com diarreia. Ele chegou aqui, coletamos as fezes, ele tinha 3 espécies de verminose intestinal. E aí o que acontece? Por que você vai perguntar, mas era tanta parasitose que não tratou? Não. O que acontece? O ambiente está contaminado. Contaminado. Então não adianta nada você Ele ficar... tá se recontaminando. Ele se recontamina, ele ingeriu o vermífugo aí. hoje, ele pega aquela fase larval enquanto ele está agindo, no dia seguinte ele já se alimentou de novo, já se contaminou. Isso aí. Já que Então, se contamina, se é isso aí. não tirar do ambiente ou não fizer um manejo ambiental, não adianta também. Não adianta, é isso aí. É bem sim. Tá. E quando a gente faz... Tá, então convenci o proprietário a fazer um exame de fezes. Vamos fazer um check-up. O que a gente avalia nesse exame de fezes? O que a gente consegue observar ali? Gil, Meninas, o que tu espera encontrar num exame de fezes? O que tu espera que um exame de fezes diga pra você? Olha, eu quero que o exame de fezes diga que tá tudo normal. Né? É o que eu gostaria. E é o que eu não pego na minha rotina, tá? O que a gente pode ver? A gente pode ver um quadro de desbiose intestinal, que são mudanças de microbiota que podem estar relacionadas ao estilo de vida do paciente ou uma patologia que o paciente tem, tá? Então, vai depender muito do paciente. Por isso que eu preciso entender, conhecer, fazer a anamnese. Eu posso encontrar ovos de parasitas, eu posso encontrar giardia, eu posso encontrar fungo, eu posso encontrar um monte de coisas que está presente na microbiota do intestino e que não são patológicos. Né? Então, assim, são exames básicos que me direcionam um pouquinho de como que está a função desse intestino também. Não só se tem vermes ou não tem vermes. Né? Até para a gente conseguir estudar um pouquinho a microbiota desse cachorrinho, entender um pouquinho melhor desse gato, né? Como a famosa Escherichia coli, que faz parte da minha vida todos os dias, que é o meu projeto de pesquisa do meu mestrado, que a gente está isolando, mas que aí é outro patamar de nível de pesquisa que a gente faz, que é muito mais aprofundado do que um exame de fezes. Mas elas podem estar ali também, dentro da parte de desbiose intestinal. Eu não sei, Melissa, mas acredito que o EPF nos traz isso no nosso dia a dia, né? O que acontece, tá? Existe uma cultura que vem lá da medicina humana, que é ofertar ao cliente veterinário, clínico ou especialista, poucas opções de métodos, tá? E o que acontece? No intestino, a gente vai ter... O intestino pode ter ovos densos, ovos leves, vai ter protozoários que são flagelares, vai ter protozoários que estão em forma de cisto, que são leves também, vai ter larvas. E aí, quando a gente pega um exame de fezes, não é só diluir esse cocô, olhar no microscópio e dizer tudo que tem lá. Eu preciso aplicar uma técnica, vários tipos de técnicas. Para cada coisa. Para cada coisa. Porque o que é leve, o que é um ovo leve, um cisto, um protozoário leve, eu preciso fazer ele flutuar. Então, eu tenho que usar uma solução super densa e eu vou flutuar ele. Aquele outro que é pesado, eu vou filtrar e vou fazer ele sedimentar. E vou olhar o fundo do pote. Entendeu? Cada técnica tem técnica que tem que ser com água quente, tem técnica que tem que ser com formalina e éter, tem técnica que tem que ser com solução hipersaturada. E não é obrigação do clínico veterinário nem do gastro saber o que suspeitar e o que perguntar. Ele não é obrigado a saber quantas técnicas ele vai pedir. Então, o que tem que ser feito? O laboratório ele existe para facilitar a vida do veterinário. Então, de que forma que eu facilito a vida de vocês? Eu faço um exame com tudo dentro. Entendeu? Isso aí. Aí, outra coisa. O exame de fezes se chama EPF. Exame Parasitológico de Fezes. E aí, se eu ver levedura, eu não vou laudar porque é uma parasitologia?
Eu só tenho que dizer se tem parasita ou não. Então eu digo sim ou não. Mas eu vi um monte de levedura, eu sei que isso provavelmente está associado ao quadro dele. Eu vou me negar a laudar? Não. Eu vou inserir tudo que eu puder de informação que possa acrescentar ao clínico. E aí a gente vai ver leveduras formadoras de brotamento, que eu posso ter cândida, posso ter o Siniclomyces gutulatus, que é uma doença que antigamente se tinha mais como um patógeno super grave que causa colangite. Hoje em dia se sabe que ele está mais correlacionado à doença inflamatória, ele é comensal e ele é oportunista. Então me importa o quê? Laudar para esse clínico quantos por campo. Se eu encontrar um 2 no filhote, é normal. Mas se eu laudar 10, 15, 30, 50 por campo. Então, isso tudo acrescenta. Eu posso ver clostridiose, que é uma bactéria. E o clostridium, quando ele esporula, que quando ele está num ambiente hostil para ele, ele forma esporos. Eu posso ver bacilo esporulado nas fezes e eu nunca vou negar essa informação. Eu vou reportar a presença de bacilos esporulados. Aí ela vai saber que ela tem que pedir um PCR para clostridium. Então, tudo que a gente puder acrescentar é interessante. Então, como ela disse, eu espero não encontrar nada. Mas se tiver, espero que seja dito, né? Esse é o meu trabalho. E a gente tem a função de interpretar o exame. Nós temos que saber interpretar o exame de fezes. Sim, a partir do laudo a gente precisa saber cada paciente, isso aí, cada paciente é diferente um do outro, porque cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma alimentação, cada um tem um horário, como a gente, né? Então, vai de nós, clínicos, interpretar aquele exame. Ele é um exame patológico, ele é um exame doente, ou ele é um exame para aquele paciente saudável? Então, vai da gente saber interpretar. Então, o exame de fezes, ele pode ser muito bom, muito completo. Ele pode direcionar muita gente para várias linhas, né? Assim como a Melis falou na outra live sobre exames laboratoriais, né? Se tu tem uma rotina de avaliar aquelas fezes daquele animal, tu sabe se aquilo é uma patologia para ele, mesmo que esteja nos níveis esperados, né? Exatamente. E como é importante ter um laboratório de confiança, né? Porque às vezes o veterinário tem um microscópio no fundo do consultório, ali na salinha de trás, pega uma glicerina, sei lá eu, nem lembro como é que faz. Dilui o cocô ali, não quero nem saber. As fezes, né? Dilui, faz a lâmina, olha ali, tem uma levedurinha ali. A pessoa não é apta, a gente não é obrigado a saber tudo. Não precisamos. A gente precisa saber quem sabe. Isso aí. Aquilo que a gente não sabe e ter a humildade de encaminhar para que aquele paciente receba o melhor tratamento, né? Isso aí. Então, assim, o proprietário... mas aí o proprietário não vai querer pagar. Gente, isso é o proprietário que decide. Isso aí. Se ele vai querer pagar ou não. A gente precisa apresentar. A gente tem que oferecer o que tem de melhor. Isso aí. E tem que oferecer as opções. Isso se aí. O proprietário não vai querer pagar ou não, daí depois a tua parte tu fez, né? Exatamente. Aqui, ó. A Gil comentou uma parte que já era a minha próxima pergunta. A alimentação pode alterar as fezes? Pode. Bastante. A alimentação porque altera. Tem cliente que chega aqui, o cachorrinho tá com diarreia, e aí o dono diz assim, mas ele comeu isso aqui, um pãozinho, de um biscoitinho. Eu digo, gente. Aí a pessoa diz, mas faz 3 dias que eu dei esse pãozinho diferente. Então, isso também é importante falar, né, Gil? É importante. O cocô pode alterar a alimentação e quantos dias depois ele pode continuar dando problema? Porque na verdade assim, a alimentação ela pode ser rica em fibra, pobre em fibra, ela pode ter uma concentração de proteína maior ou menor, carboidrato, então tudo isso ele vai alterar uma microbiota do intestino. Por isso que a gente sempre diz que as microbiotas intestinais elas são individuais, né? Se eu tivesse que fazer um estudo bacteriano, eu teria que fazer de um por um, porque é diferente em função, né, até de estresse, da água. Tem animais que tomam bastante água, tem animais que tomam pouca água. Então, tudo isso faz com que mude essa microbiota e isso interfere, sim. Por isso que os exames de fezes são muito diferentes de um para outro. Né? É muito difícil a Melissa ver nossa, esse aqui deu igual esse aqui. Não, ela sempre vai ver
alguma coisa diferente entre um e outro. E a alimentação é um fator muito grande. Porque se ele é um alérgico alimentar, a microbiota dele vai ser diferente. Se ele é um cachorro saudável, a microbiota vai ser outra. Se ele é um doente inflamatório intestinal, é outra. Se ele tem câncer, é outra. Se ele é renal, é outra. E vai indo. E tudo isso interfere no exame de fezes. Exemplo, a gente vai ter um tipo de microbiota num cachorro que come ração, diferente do que come carne. Comida, Se for um cachorro é verdade. que come ração e eu encontrar aquilo lá que eu tô vendo nas fezes, é gravíssimo. Mas se ele come ração e alimentação natural, tipo crua, aquilo é normal. Eu li outro dia um paper gigantesco em casa, maravilhoso, exatamente sobre isso, sobre o que é esperado encontrar. E a microbiota no intestino do cachorro e do gato, ela não se compõe do dia para noite. Ela leva vários dias até fazer um equilíbrio. Ela tem que entrar em simbiose todo mundo lá. Então, por isso que a adaptação da alimentação nos cães e nos gatos é bem diferente. Aí as pessoas questionam assim, ó. Nossa, mas eu como lasanha de manhã, de noite eu como X e eu tô bem. Por que meu cachorro tem que comer só ração sempre? Então, assim, é óbvio, a fisiologia do cão não tá adaptada para comer lasanha. Completamente diferente. De X de noite, se ele quer isso. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? É toda uma adaptação, é um ambiente inteiro lá que precisa se adaptar àquilo que ele tá ingerindo. E aí, por isso... ele vai maximizar a absorção dele, porque ele usa todo o recurso, inclusive da microbiota, para absorver os nutrientes. E quando ele se adapta, ele passa a ingerir menos, porque ele precisa menos para se manter. Exatamente. E aí as pessoas dizem, nossa, ele enjoou da ração, vou trocar. Não faz isso, não troca. Por isso que eu sempre digo assim, ó, quando o paciente está em tratamento, a gente institui aquela dieta, o intestino ele leva no mínimo 60 dias, 60. Ele pode estar clinicamente totalmente normal, fezes normais. Ele leva no mínimo 60 dias para conseguir reestruturar toda aquela microbiota para aquela alimentação que eu instituí nova. E é como a Melissa falou, às vezes ele chega num limiar de saciedade, porque os animais eles são irracionais, então são raros que estão afobados, assim, que têm ansiedade, né? A maioria deles consegue ser regrados em horários. E aí sobra um pouquinho de ração, não é porque ele está enjoando da ração, porque ele se sentiu saciado, ele não precisa mais. Entendeu? E a tendência da gente é ela ou bota mais, ou aumenta a quantidade, ou vai lá e troca a alimentação. Aí o organismo precisa de mais 60 dias para se readaptar. Da saúde, da importância da saúde do intestino para o metabolismo inteiro. Olha, a gente aprende em avicultura e suinocultura que a gente precisa manter uma microbiota no intestino das aves do plantel para ela ter um maior desempenho, um melhor ganho de peso, comendo menos. Com o quê? Com pré-bióticos, probióticos e promotores de crescimento. Sabe o que são promotores de crescimento? São antibióticos. Então, a gente usa um antibiótico para controlar aquela microbiota intestinal, para que aquela lá não se prolifere, para que prolifere a boa, que vai fazer o quê? Vai ajudar a quebrar o amido. Absorção. Vai ajudar a quebrar a celulose, vai ajudar a quebrar a absorção fica bem maior. Micro para aumentar, maximizar a absorção intestinal da ave e do suíno. Por que vocês acham que isso não acontece com cachorro, gato e humanos? Tem como. Quantos estudos tem hoje acontecendo falando da saúde do intestino relacionada a sobrepeso e obesidade em humano? Por causa disso. Porque as pessoas se automedicam também e aí elas acabam aumentando a absorção intestinal, né? De tudo que é porcaria. E o que eu ia dizer sobre isso? Me perdi. Estava falando da alimentação, das fezes. Um brainstorming muito bom. Não, olha, eu vou ter que fazer um corte aqui dessa parte do vídeo. Não, é que tem cliente que diz assim, mas eu dava uma ração horrível de supermercado e tal, agora eu tô... Travou. E ele teve diarreia. Eu digo, mas como é que tu trocou essa ração? Eu comprei a outra, joguei a outra fora. Então daí, mesmo que tu tenha trocado para a melhor ração do mundo, a microbiota daquele animal vai sentir. Porque eu sempre digo, o intestino é o segundo estômago do animal. Ele vai absorver metade ali no estômago, outra metade é a microflora que vai fazer, né? Vamos ver a próxima. A frequência dos vermífugos, então a Giovana já puxou na sua orelha. Puxa a orelha e puxa mesmo. Ó, nunca esqueçam, o vermífugo, ele é remédio. O vermífugo não é preventivo. O vermífugo, ele é usado quando o paciente tem o verme.
Se o colega quer fazer certo e o tutor quer ir no lado fazer, o problema é do tutor que foi no lado fazer. Nós, veterinários, temos uma obrigação de mudar essa concepção. Nós temos que mudar esse pensamento das pessoas, começar a fazer o certinho, entendeu? E olha, no momento que o tutor começa a fazer certo, ele vê que a qualidade de vida do cachorro fica super bem. Do gato também, gente, eles não são tão sujos assim, não. Não é assim, não é bem assim. Opa, Tá travando só pra mim, é a Gil? chuva. Só. Tá dando chuva. Chuva? Eu tô Ah, tá. aqui em Bento, não tá chovendo. Ah, então é tua internet mesmo. A tua internet tá meio ruim, Gil, porque começou a travar aí a parada, tu Ué? começou a ficar quadrada. Ué, Tu ficou Então- Minecraft, tu entrou no Minecraft agora. Ficou Minecraft. Então, assim, ó, eu também cometia esse erro, tá? É Deus normal. perdoa todos os nossos pecados. normal. Mas a gente tem que se comprometer a ser melhor a partir que não tem mais a Sempre. ignorância. Isso né? aí. Então, vermífugo só a partir de exame ou em filhotes que Tem que fazer o também protocolo precisam- normal, não adianta, né? Isso aí. Tá, beleza. Diarreia sempre é uma patologia? A diarreia? A diarreia É. ela é um sinal clínico de que algo não está funcionando bem, né? Então, Ok. ter diarreia não é normal, tá? Mas aí a diarreia, ela é intestinal, ela é por causa de uma insuficiência renal, ela é uma insuficiência hepática, ela é uma pancreatite, ela é um quadro de alteração de vesícula, ela é uma gastrite, o porquê da diarreia? Ela é alimentar, o que é? Então, diarreia não é normal, né? Que nem vomitar também não é, né? Porque assim, tem proprietários que dizem assim pra mim, vem trazer pro banho, e aí me pega ali na porta da clínica e diz assim pra mim, tu sabe que o fulaninho teve 2 dias de muita diarreia, mas depois o cocô voltou ao normal. E aí, tipo, a pessoa não tratou e tal. Essa pessoa tem que ficar atenta que esse animal tá mostrando sinais de que ele pode estar com uma doença sistêmica e ele não tá melhor porque as fezes endureceram? Olha, se ele tá com diarreia é porque tem alguma coisa que tá alterada. Fato. Mas depois o cocô voltou ao normal. Tá, mas aí tem que ver se o cachorro de vez em quando faz a diarreia. Ou se Entendi. foi eu dei um monte de carne de churrasco pra ele. Bom, é a mesma coisa nós comer 1 quilo de feijão, não vamos passar mal, né? Agora, se é sempre com muita frequência, aí realmente tem que ver se não tem alguma patologia envolvida. Tá. Outra questão, que é outro puxão de orelha nos colegas. Em mim também. É possível tratar uma doença corretamente sem o exame de fezes? Uma doença com alteração de sintoma em fezes. O animal chegou, ele tem sintoma intestinal. Ele tá com as fezes amolecidas, o dono chega e diz assim, ele já tá 3 dias assim e tal. Eu tenho a conduta de já passar tratamento. Tá? Eu não faço exame de primeira escolha. Eu faço exame se o animal não respondeu ao tratamento. Na verdade... Mas estou aberta a correção. Na verdade, assim, ó, o que a gente tem que aprender a fazer? Uma boa anamnese, né? Porque o exame de fezes, ele não vai me dar diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Ele vai me dizer que tem alteração de microbiota, que eu não sei por qual patologia. Ele vai me dizer se tem vermes envolvidos ou não. Né? Agora, se aquele paciente está tendo uma doença inflamatória intestinal, eu não consigo fazer diagnóstico por fezes. Né? A gente sabe que... Então não tem problema entrar com tratamento antes. Vou complementar que assim, ó, existe uma coisa, uma metodologia que era muito amplamente utilizada antigamente, ainda pode ser utilizada, antiética ela não é, mas que ainda se faz muito uso, porém, eu questiono, que se chama diagnóstico terapêutico. Então, assim, quando a gente não tem recurso, nós não temos diagnóstico, não temos laboratório, nós estamos vai vendo tentar. que o paciente precisa de um tratamento, a gente vai o quê? Para o mais provável. Provavelmente seja isso, tem características de ser isso. Se é aquilo, e levando em consideração a idade, a espécie, a raça, eu vou supor que seja e vou tratar para aquilo. Respondendo, fecha o diagnóstico, se faz um diagnóstico terapêutico. Hoje em dia, com recursos como temos
diagnósticos específicos, exames de fezes, laboratório é rápido, o motoboy busca o laudo, tá pronto no outro dia. Quando a gente tem isso, não tem mais por que fazer um diagnóstico terapêutico. Eu vou contar por quê. Existe um medicamento no mercado que ele induz a pessoa a pensar que ele é um tratamento específico para aquela alteração. Então, assim, um quadro de diarreia mucoide e diarreia com muco intermitente pode ser giardíase, pode ser Cryptosporidium, pode ser Tritricomonas, pode ser Campylobacter, pode ser qualquer outra doença inflamatória relacionada a um processo de base ou não. Pode ser levedura, pode ser doença realmente alergia alimentar, pode ser tudo. E o cachorro é um tumor no cólon, né? Intermitente. O que a gente até um tumor no intestino grosso. Diarreia com muco com cheiro de giardia. Não existe. O cheiro do cocô, aquele é com necrose de epitélio com muco, tá? Então, aquele cocô com muco deve ser giardia. Vai lá e dá o quê? Giardicide. Só que giardicide não é vermífugo de primeira escolha para giardia. Ele é antibiótico. Antibiótico. Tem metronidazol. E o que o metronidazol trata? Não trata E. coli, não trata Campylobacter, não trata. O que o metronidazol trata? Bacilo gram-positivo. Clostridium. E o que o intestino, quando saudável, mais tem na sua composição? Lactobacilos, que são gram-positivos. Então, quando a veterinária administra giardicide num paciente que não tinha giardia, ou mesmo que tivesse, né? Ela faz o quê? Ela detona a microbiota intestinal. Que eram os lactobacilos que estavam lá para competir ainda o que restava de bom lá dentro. Então, ela acabou de detonar. E enquanto toma, fica legal. Por quê? Porque o sangue no cocô com muco, enfim, ele pode ser lesão de epitélio. Ele vai fazer o quê? Translocação bacteriana. Então, de certa forma, não estaria errado administrar um vermífugo numa diarreia com sangue. Depende. Então, por um tempo, isso vai funcionar ok. Parou o giardicide, diarreia com muco. Volta de novo. Aí me manda aqui para o laboratório. Ou também o suporte. O suporte também pode ser entrar com probiótico após o tratamento. Com antibiótico. Não, após o tratamento. Assim, tem que suplementar. Então, o que eu digo? Tu vai ter que corrigir, tu vai ter que recuperar toda a microbiota bacteriana de novo. Entende? Então, tem que cuidar muito com essa questão comercial de cair nessa falácia do que é o nome e é para aquilo. Não é. Giardicide não é a primeira escolha para giardia. Giardia, é verdade. Tem uma diarreia com muco, pode tratar com antibiótico, escolhe da tua preferência, mas não vai porque comercialmente te parece certo. Porque se for giardia, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir a quantidade de cistos. Não vai eliminar e não vai tratar. Ele vai voltar a fazer de novo depois. Fora que tu vai detonar a microbiota. Então tem que pensar muito bem antes de fazer um diagnóstico terapêutico. Se for para fazer um diagnóstico terapêutico, então faz com um medicamento específico. A gente sempre começa, às vezes, com tratamentos clínicos sem intervenções, né? A gente só deixa para realmente fazer diagnóstico quando o paciente não responde mais a nada. A não ser que chegue até, por exemplo, chega até mim, tentou fazer 1001 coisa e está cada vez pior. Bom, eu tenho que ser muito rápida no diagnóstico, porque eu posso estar diante de um tumor de intestino. Como é que eu vou saber, né? Eu preciso de uma biópsia ou uma doença inflamatória intestinal mais grave. Aí é bem estranho, porque a maioria das diarreias eu não uso antibiótico para tratar. A maioria delas são... Raramente eu prescrevo um antibiótico. Aí as pessoas acham estranho, mas você não vai botar antibiótico? Porque a gente sabe que a maioria delas não é a nível de usar antibiótico que a gente vai fazer. Não é infeccioso. Elas são inflamatórias, então às vezes na inflamação tu não precisa usar antibiótico, né? Tu só faz algumas correções ali e já consegue resolver a parte de intestino até tu conseguir descobrir onde é que tá a causa do problema, né? E o fígado e os rins do animal agradecem também, não tem que metabolizar todo. E o tutor também, às vezes, e às vezes quantos pacientes têm dificuldade em administrar a medicação, né? A gente sabe que não é fácil, né? Tem esse detalhe também, né? Então, assim, vocês meio que já entraram nesse assunto, mas para concluir, fezes moles com muco é giardia? Porque tem muita gente que diz isso. E aí a carteirinha, o protocolo vacinal tudo certinho, né? Mas aí o animal fez aquele fezes com muco com estria de sangue. É aquele discurso, né? Isso raramente é giardia, então. Olha, eu vou dizer pra ti, na rotina são raros os pacientes que eu
faço exame que dê positivo para giardia, tá? E os pacientes que vêm muito com giardia muito resistente, normalmente ela é oportunista por alguma doença mais grave que esse paciente tem no intestino que a gente não consegue eliminar ela dali. Tá, mas a giardia, assim, ó, ela não é, as fezes com muco e sangue, nem sempre é giardia, entendeu? Então, assim, dar o diagnóstico olhando as fezes e dizer, opa, é giardia? Não, eu preciso ver o exame confirmando a giardia. E eu preciso ver o EPF. Eu vou contar o EPF. Pasmem. Da Desabafa. maioria dos exames que eu recebo aqui, que vem com histórico de giardia positivo, não tem giardia. Não é. Não tem. Existem leveduras que mimetizam protozoários. Então eu olho para elas foram com Lugol. São muito parecidas. Elas ficam muito semelhantes, mas assim, ó, a estrutura, a morfologia, o núcleo, tudo não é de giardia, é uma levedura. Não é de giardia. E aí as pessoas que não têm o olho treinado vão laudar giardia. Isso. Pois é. Então, isso quer dizer que até mandando para um laboratório que talvez não tenha a Melissa lá dentro. Quando não tem não é. Não, mas isso aí. Se presumir isso aí. Não se pode, tem que ter certeza do que está afirmando. Um laudo é um documento. Isso aí. É um documento. E eu preciso desse documento. E a saúde do animal, né? Porque o animal que tem giardia. Ó, minha orientada ali, ó. Vai ter que ter um cuidado com ele sempre, né? Porque ele é mais sensível para esse protozoário, ele pode baixar a imunidade, desenvolver os sintomas novamente. Então, tem que ter todo um cuidado diferente com o paciente que deu positivo para giardia. Então, tu laudar isso sem que seja é perigoso, né? Diagnóstico errôneo, portanto, um tratamento errado. E a tendência é usar o metronidazol, né? E aí a gente sabe o quão prejudica, né? Porque daí, se já é levedura, e a levedura é oportunista, é igual candidíase em seres humanos. Gente, vai piorar. De imunidade baixa. O intestino tem uma imunidade própria, ele tá lá no universo dele. Se ele tá com hiperproliferação de levedura, ele não tá conseguindo competir e dar conta com a própria imunidade. A única coisa que você tem que dar é um antibiótico para matar o lactobacilo que ele tem. Então, lá tá levedura por giardia, aí você ferrou. Aí ele vai parar na jogada, entendeu? Porque na verdade, assim, ó, tem fungos que tem que tá ali. Eles não precisam eliminar o fungo dali, entendeu? Eles fazem, eles têm que estar ali, entende? Então, assim, pra gente ver como um examezinho de fezes, ele pode ser não tão complexo, né? Olha quanta complexidade, né? E ele pode ser o melhor amigo do clínico, né? O melhor amigo do clínico, porque ele vai te auxiliar. Oh, meu Deus, a Giovana ativou o vídeo. Do nada tu caiu e surgiu de novo. Não, mas deixei cair. Deixei cair. A cliente perguntou aqui. Vocês refazem os exames para saber que é negativo? Quando dá positivo, sim. Assim, depois... Assim, ó. Quando dá positivo... Sim. O que acontece? Pra ver se você respondeu. A Pauline deu um exemplo antes. E aquele veterinário que tem microscópio lá no fundo, né, do consultório, ele vai fazer um exame de fezes. Ele pode ver uma coisa e achar que não é aquilo, que é outra coisa, enfim. Mas o problema é quando ele faz um exame de fezes com uma técnica só lá no fundo, ele vai dizer é negativo, mas ele pode não ser negativo de fato, aplicando uma técnica só. Então você tem que aplicar mais uma técnica nessas fezes para aumentar a chance do falso negativo, né? Isso aí. O falso negativo, né? A melhorar o teu valor preditivo. Então o que a gente faz? Aplica várias técnicas para aumentar a sensibilidade do exame, para aumentar a chance de achar algo. Mesmo um exame com 4 ou 5 técnicas aplicadas dar negativo, e o paciente continua com a clínica e o clínico estuda, continua suspeitando que haja, ele tem que fazer exames seriados para repetir. E a liberação, principalmente de cistos e ocistos, ela é intermitente. Então pode ser que nessa amostra ele não eliminou a amostragem suficiente para detectar. Mas daqui 2 horas, no próximo cocô, ele vai ter. Então, por isso que faz mais uma coleta. E aquelas técnicas, as 2 coletas, 3 coletas, né? Gurias, medicamentos podem alterar o resultado dos exames? Pode. Porque, tipo assim,
que nem, por exemplo, vou fazer cultura de ouvido, né? Uma coisa nada a ver. O cu com as calças, literalmente. Mas assim, a cultura de ouvido, tu tem que estar um período sem fazer tratamento naquele ouvido para não dar um falso negativo ou não atrapalhar no antibiograma e tudo mais. Então, assim, o veterinário, nosso colega assistiu a live aqui, pessoa assim, tem um paciente que não tá melhorando, eu gostaria de fazer um exame de fezes nele e tal, mas eu já tratei com tudo e ele tá tratando com tudo essa semana. Não sei se vale a pena fazer o exame de fezes. Aí fica aquela questão, o exame de fezes é alterado pelo medicamento, e aí como é que a gente, corticoide, ali dessa, tá falando, tá interagindo, tô gostando dessa pessoa aqui. Olha, na verdade o que mascara é o antibiótico, é o que mais mascara, né, em qualquer exame. O corticoide em si não, porque ele é um anti-inflamatório, ele faz uma ação anti-inflamatória e imunossupressora. Então, se ele tiver com vermes, verminose, não vai mexer nisso aí. Se tiver com um quadro bacterioso também, grande intestinal, também não vai interferir. Né? Mas o antibiótico, sim, o probiótico talvez um pouquinho interfere em alguma coisa, né? Há medicações que podem causar uma desbiose intestinal, por exemplo, assim, os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Alguns protetores gástricos também interferem um pouquinho na microbiota. Então tem algumas coisas que podem interferir. Perfeito. Agora é mais voltado para a questão do que o proprietário pode fazer. Essa é a nossa parte da ação social. Uhum. Qual o aspecto desejado para as fezes do meu pet? Isso nós estamos falando de cão e gato, tá, gente? Não é só de cachorro. Giovana. Qual o aspecto desejado para as fezes do pet? Charutinho. Assim, o dono recolhe o cocô todo dia, então ele vai ficar de olho. O charutinho e não pode puxar o chão. É o famoso charutinho. Ele não pode ser muito durinho, que nem uma pedrinha. Não pode estar muito ressecado. E não pode estar, assim, pastoso, né? Ele tem que ser aquele charutinho. Um pouquinho até ele pode ficar no chão, né? Mas é aquela coisa que tu vê que o cachorrinho se posicionou, o gato posicionou, defecou, não teve dor, não teve tenesmo, com aquela cólica, né? De ficar fazendo força. Né? Não tem tantos borbulhos abdominais, não tem gases, quer dizer, é aquela coisa rotineira, defeca 2 vezes ao dia, né? Que é mais ou menos a média de defecação, né? Sempre em formatinho de charutinho é o ideal, né? Tá. E a última pergunta, que eu acho que a gente tem que encerrar, senão o Instagram encerra com a gente. Como posso prevenir doenças gastrointestinais no meu pet? Prevenir? A prevenção... É uma questão de manejo, né? A prevenção, em primeiro lugar, está a parte alimentar desse paciente. É o manejo alimentar desse paciente. Tá? Então, começa por aí. Uma boa nutrição, tu vai ter um intestino saudável. Não adianta. Perfeito. Não sei qual que é a dica que a Melissa dá, mas a minha é o manejo, é a nutrição, gente. Não adianta. Cachorro não pode comer picolé, chocolate. Não pode comer um monte de coisa. Deve haver uma permanência, né? Uma constância. Não pode haver uma interrupção de um tipo de alimentação para um outro. Mudanças. Não pode ter mudanças. Mudança abrupta. Se um animal come uma ração com 30%, sei lá, 60% de grãos, que a maioria delas vão ter farelo de milho, farelo de soja, enfim. E de repente eu mudo para uma grain free, né? Que não tem grãos. Que daí tem vegetais e proteína, subitamente, imagina o impacto isso para o intestino desse animal. Então, tem que muito ser grande. Gradual, né? E é isso aí, vai esperar. Se trocar rápido, pode crer, vai dar diarreia como... E uma dica bem importante, animais saudáveis não enjoam daquilo que eles estão comendo. Os animais, quando começam a ficar seletivos ou estão ficando em jejum, é porque está acontecendo alguma coisa. Ele não está enjoando, ele não está bem naquele momento, ele não está bem. Algo está acontecendo. Cão e gato saudável não enjoa da comida, tá? Isso hoje já tem estudos que mostram pra gente isso. Maravilhoso. Então, assim, exames de rotina de check-up, inclui exame de fezes, pelo menos a cada 6 meses. Isso aí.
Não dar mais vermífugo indiscriminadamente, porque tem veterinário hoje em dia que indica até a cada 3 meses. Infelizmente, estamos fazendo resistência já, né? O vermífugo, infelizmente. Tá? Tem vermífugos que não funcionam mais. Que eu lembrei que tem pessoas que dão vermífugo a cada 3 meses, mas nunca fazem um controle de pulga. Aí não adianta, aí né? Não adianta. Muita gente não sabe que quando o animal se costa porque ele tem pulga, ele engole essa pulga. Libera e vermes, a pulga né? elimina o parasita interno. É o dipilidium, né? Isso aí, o dipilidium. E no caso de gatos, também pode acontecer o micoplasma, né? Que é muito O micoplasma também, da pulga. É muito mais grave. Pois é. Então, uma forma também de prevenir problemas gastrointestinais é o controle de ectoparasitas, né? A gente agora começa a esquentar. Isso é um mito, né? No inverno também, os ectoparasitas estão a milhão. Mas a gente tem uma forma de prevenir, além de uma alimentação balanceada, o check-up a cada 6 meses, é o controle de ectoparasitas. Isso aí, isso aí. Então tá. Então, eu acho que foi maravilhosa a nossa live, muito instrutiva. Vou mudar minha conduta como clínica geral agora. Isso aí. E agradeço muito a contribuição de vocês, vocês são maravilhosos. Imagina, eu fico bem feliz. Muito legal. Obrigada, tá? Por confiar no nosso trabalho. Beijo, tudo de bom. Beijo. Tchau. Vamos lá, tchau. Tchau.